Hoje nós vamos falar aí dos conceitos, né? Conceitos ou teorias ácidos-bases. Então nós temos basicamente três conceitos que são trabalhados nessas teorias. Nós temos o conceito de Arrhenius, Bronsted de Lowry e de Lewis. O primeiro conceito que nós vamos falar é o conceito de Arrhenius, e que é o conceito geral, que é o conceito que se trabalha com a nomenclatura, com classificação de ácido e de base. Então esse é o principal conceito, que é o conceito de Arrhenius. E Arrhenius, ele diz para Arrhenius ácidos são as substâncias que em meio aquoso, ou seja, em meio com água, libera como cátion, que é o íon positivo, o próton H+, ou H3 ou mais. Então, para ser ácido para Arrhenius, são aqueles compostos que começam com hidrogênio, que o cátion é hidrogênio. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Nós temos HCl, se eu coloco no meio com água, vai formar H+, e Cl-. Mas se nós pegarmos esse mesmo ácido e colocar na teoria, no conceito novo de Arrhenius, colocando também a água dentro da equação, a fórmula da água, tem um HCl mais H2O, formando H3O mais e Cl-. Observe que na forma simplificada forma H+, mas eu colocando a água, H2O mais H+, vai formar H3O mais e Cl-. Então, para ser ácidos para Arrhenius, são aqueles compostos que liberam o próton H+, ou o hidrônio, também chamado de hidroxônio, que é H3O+. De um modo simplificado, a gente pode dizer que para Arrhenius ácidos são os compostos que começam com hidrogênio, né? E aí nós temos aqui um outro exemplo, o ácido sulfúrico. Se eu coloco, como eu tenho dois hidrogênios, nós temos dois H+, porque eu tenho dois hidrogênios, e SO4 menos 2, carga de um, coeficiente do outro. HSO4 2-. Se você coloca a fórmula da água também, a equação com a fórmula da água, eu tenho H2SO4 mais, como eu tenho dois hidrogênios, eu vou precisar de duas moléculas de água para formar dois hidrônio, dois hidroxônio. Então eu tenho H2SO4 mais 2H2O, formando 2H3O mais SO4 menos 2. Então eu posso ter da forma simplificada, quando você não coloca a fórmula da água na equação, ou formando H3O+, que é o hidrônio hidroxônio, quando você coloca também a fórmula da água na equação. Então, basicamente, nós temos que ácidos para Arrhenius, que vai ser o conceito trabalhado geral para nomenclatura e classificação de ácido e base. Já para Arrhenius, as bases de Arrhenius são aquelas substâncias que em meio aquoso, ou seja, em meio com água, libera como ânion, que é o íon negativo, a hidroxila, ou também chamado de oxidrila, mas mais chamado de hidroxila, OH-. Aí nós temos alguns exemplos, NaOH, formando Na mais OH-, MgOH2, carga de um coeficiente do outro, Mg mais 2 e 2OH-, AlOH3, Al mais 3 e 3OH-. Então observe que para Arrhenius, ácidos são os compostos que começam com hidrogênio, enquanto as bases são os compostos que terminam com hidroxila. Então, para Arrhenius, o ácido libera como próton H+, ou H3O+, né? E as bases são os compostos que liberam como ânion sempre hidroxila. Então, esse é o primeiro conceito, que é o conceito de Arrhenius, que é o conceito geral. Então, nós vamos falar hoje, agora, continuando aí, nós vamos falar sobre o segundo conceito de ácido base, que é o conceito de Bronsted de Lowry. Enquanto o conceito de Arrhenius é necessário estar em meio aquoso, o conceito de Bronsted de Lowry não leva em consideração se está em meio aquoso ou não. Mas o conceito de Bronsted de Lowry ainda tem uma limitação, que para ele tem que estar envolvendo hidrogênio, porque para Bronsted de Lowry, ácidos são aquelas espécies que perdem hidrogênio, do próton H+, ou seja, perde hidrogênio, e bases são as espécies que absorvem ou ganham hidrogênio, próton H+. Então ácido quem perde hidrogênio, base quem ganha hidrogênio. Na equação, para a gente analisar os conceitos ácido, base e Bronsted de Lowry, sempre vai ter duas substâncias reagentes, duas substâncias no produto, para a gente analisar quem é ácido e quem é base, e aí a partir daí também a gente define até quem são os pares conjugados, ácido de um lado com base do outro lado e vice-versa. Então observe o seguinte, nessa primeira equação aqui eu tenho HCl, NH3, NH4 e Cl-. Aí eu preciso analisar quem é ácido e quem é base no reagente, quem é ácido e quem é base no produto. Então observe que nós temos aqui HCl e do lado de cá formou Cl-. De HCl para formar Cl-, HCl está perdendo hidrogênio. Ó, quem doa ou quem perde hidrogênio
é ácido. Quem do pé de hidrogênio é ácido. É ácido. Então, HCl é ácido para próximo de Lowry. E aí nós temos NH3. NH3. Aí eu vou analisar NH3, analisando de lá para cá, no sentido direto ainda. Eu tenho NH3 formou NH4. Então NH3 ganha hidrogênio. Quem ganha hidrogênio é base. Agora você analisa no sentido indireto. Aí eu tenho NH4, do outro lado formou NH3. Você tem NH4 formou NH3, NH4 está perdendo hidrogênio. Quem perde hidrogênio? Ácido. E eu tinha Cl menos HCl. Então Cl menos está ganhando hidrogênio. Quem ganha hidrogênio é base. Agora observe que essa substância é ácido para arrênios. Os ácidos de arrênios também vai ser ácido para brócio de Lowry. Isso não quer dizer necessariamente que o que é ácido para brócio de Lowry também tem que ser para arrênios. Né? Não, mas o que for para arrênios também vai ser para brócio de Lowry. O sentido contrário, não. Né? Então, ácido de arrênios é ácido de brócio de Lowry? Sim. Base de arrênio é base de brócio de Lowry? Sim. Mas toda a base de brócio de Lowry é de arrênios? Não. Então, o conceito de brócio de Lowry é mais amplo. E aí nós podemos analisar aqui. Eu tenho H2O formou H3. H2O, ele está ganhando hidrogênio, ele é... Quem ganha hidrogênio para brócio de Lowry é base. Então, a base. Eu tenho NH3, formou NH2. Perdeu hidrogênio. Quem perde hidrogênio? Ácido. Aí você analisa no sentido indireto agora. Eu tenho H3O, formou H2O. De H3 formar H2 está perdendo hidrogênio. Quem perde hidrogênio é ácido. Eu tenho NH2, formou NH3. NH2 para NH3 está ganhando hidrogênio. Quem ganha hidrogênio é base. Quando a gente trabalha esses conceitos de ácido-base de brócio de Lowry, a gente fala de pares conjugados, que é o par formado entre ácido de um lado do reagente com a base do produto e vice-versa. Então nós temos aqui, para a letra A, os pares conjugados. Eu tenho um ácido com a base. Então eu tenho aqui os pares conjugados. Então eu tenho um par conjugado HCl conjugado com Cl-. E eu tenho outro par conjugado, NH3, que é conjugado de NH4+. Na letra B, você tem aqui, na letra B, par conjugado, base, conjugado do ácido, e vice-versa. O par conjugado é o ácido de um lado com a base do outro lado, e vice-versa, né? Então nós temos aqui o par conjugado aqui da letra B, nós temos H2O, que tem como par conjugado H3 ou mais, e tem outro par conjugado que é NH3, que tem como par conjugado NH2-. Né? E a gente diz o seguinte, que quanto mais forte for o ácido, né, mais fraco vai ser sua base conjugada e vice-versa. Então se eu tenho um ácido fraco, a base conjugada é forte. Se eu tenho um ácido forte, a base conjugada é fraca. Né? Então quanto mais forte for o ácido, mais forte será a base conjugada. E se você observar aqui, prestar atenção aqui, observe que a mesma substância, eu tenho amônia, NH3 aqui, ela está funcionando como o quê? Como base. Agora eu já tenho amônia aqui, que está funcionando como ácido. Então, para a brócio de Lowry, a mesma substância, ela pode, ora, funcionar como ácido e, ora, funcionar como base nas reações. Então, essa substância, quando a substância anfótera. Então, a substância anfótera é a substância que, ora, ela pode se comportar como ácido e, ora, ela pode se comportar como base dentro de uma equação. Depende se ela está ganhando, nesse caso aí, se ela está ganhando ou se ela está perdendo hidrogênio. Então, a substância anfótera, ou também chamada de anfiprótica, é aquela substância que ela pode reagir como ácido ou pode reagir como base dentro de uma equação. E nesse caso você vê que a amônia ela pode ser considerada aqui uma substância anfótera, anfiprótica. Ora ela está funcionando como base e ora ela está funcionando como ácido dentro de equações.
E nós temos um terceiro conceito entre os conceitos de ácido básico, é o conceito de Lewis, onde para Lewis os ácidos são as espécies capazes de receber par eletrônico, então receber par de elétron, enquanto as bases são as espécies que têm a possibilidade de doar par de elétron. Então, ácido é quem tem capacidade de receber par eletrônico e base é quem tem capacidade de doar par de elétron. Então, observe que para arrênios ácidos é quem libera H+, base quem libera OH-. Para Brocylore, ácido é quem perde H+, perde hidrogênio, base é quem recebe hidrogênio. Para Lewis, não tem necessariamente que ter hidrogênio. Então, para Lewis, ácido é quem tem capacidade de receber par eletrônico e bases são as espécies que têm capacidade de doar par eletrônico. Aí nós temos aqui para Lewis, por exemplo, aqui um ácido para Lewis, é uma base, e aqui um complexo, né, molecular, um complexo qualquer, molecular no caso, porque não tem elemento querendo ganhar ou perder elétron, né? Então um complexo aqui dessa forma, está na forma de um complexo, tá, como está íon aí, eu tenho aqui um complexo, nesse caso é o complexo iônico. Então nós temos aqui os principais, então como é que eu vou saber quem é ácido e quem é base para Lewis? Então nós temos que ver o seguinte, para Lewis, quem são os principais ácidos? São os cátions, por quê? Porque para ser ácido tem que ter possibilidade de ganhar par eletrônico, e o cátion tem deficiência de par eletrônico. Então para Lewis, os ácidos são os cátions, que são as espécies que têm deficiência de elétrons, e mais os compostos halogenados. Halogenados é porque tem halogênios, ou seja, elementos da família 7A. Então os compostos halogenados de alumínio, boro e metais de transição. Esses são os principais ácidos para Lewis. E quem são as bases para Lewis? Aí a gente colocou alguns exemplos aqui, cátions e espécies halogenadas de alumínio, boro e metal de transição. E quem são as bases para Lewis, as principais bases, né? Então, para Lewis, as bases, como são compostos que têm capacidade de doar par eletrônico, então, para Lewis, as principais bases são os ânions, porque tem excesso de elétron, então pode perder elétron. Então, os ânions são as principais bases para Lewis, os ânions, e mais compostos moleculares formados por elementos da família 5, 6 e 7A. Porque os elementos da família 5, 6 e 7A, eles vão formar os compostos, vai adquirir estabilidade química, formar a regra do octeto, e, no entanto, ele tem par de elétron livre que pode fazer as ligações covalentes do tipo dativa. Então, para Lewis, as principais bases são os ânions, né? E também os compostos moleculares formados por elementos da família 5, 6 ou 7A. Repetindo, por quê? Porque esses elementos da família 5, 6 e 7A eles vão fazer ligações, vão adquirir estabilidade e tem 1, 2 ou 3 pares de elétrons que têm possibilidade de fazer ligação covalente do tipo coordenada dativa. Logo, esse par eletrônico ele pode ser doado. E por isso, nós temos que esses compostos eles representam as principais bases para Lewis. Aí nós temos um exemplo de equação aqui. Observe que aqui para Lewis representa um ácido para Lewis, porque para Lewis ácidos são aqueles compostos halogenados, os principais ácidos, né? Ou seja, que possuem halogênio, elemento da família 7A, formado por alumínio, boro e metal de transição. Então, como eu tenho aqui um composto halogenado, que é o cloro, é um halogênio, formado com alumínio, então nós temos aqui para Lewis, está entre os principais ácidos de Lewis. Então aqui eu tenho um ácido. E aqui eu tenho uma base para Lewis, porque entre as bases de Lewis, as principais bases estão os ânions, né? Então aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho uma base. Aqui eu tenho um complexo. Para Lewis não tem que ter ácido ou base lá no produto, não tem essa relação, assim como se trabalha lá com Brocylore, tem que ter ácido de base e ácido de base. Então para Lewis é identificar o que é ácido e o que é base. Baseado nos conceitos, né? Nós temos o primeiro conceito, que é o de arrênios, o conceito mais geral, é o conceito que vai se trabalhar depois também para classificação e nomenclatura dos ácidos e bases. O conceito de arrênio é um conceito mais enxuto, né, que só é levado em consideração se estiver meio aquoso. Para ser ácido tem que começar com hidrogênio, para ser base tem que terminar com hidroxila. Todo ácido de arrênios também vai ser ácido de Brocylore, né? Mas tudo que for para Brocylore não tem que ser para arrênios, né? Mas ácido e base de arrênios também é ácido e base para Brocylore, porque o conceito de arrênios está dentro do conceito de Brocylore, né? Se é ácido para arrênio, é ácido para Brocylore, é ácido para Lewis. Se é base para arrênios, é base para Brocylore, é base para Lewis. Agora,
O que é base para Procilláureo também vai ser base para Lewis, mas necessariamente não tem que ser para Arrhenius. Ó. Nem tudo que é base ou ácido para Lewis tem que ser ácido ou base para Procilláureo ou para Arrhenius. Então os conceitos eles são ampliados. O que é de Arrhenius é para Procilláureo e também é para Lewis. O que é de Procilláureo também é de Lewis, mas o sentido contrário não, necessariamente não. Né? Então os conceitos eles vão se ampliando. Tudo que é de Arrhenius é de Procilláureo e é de Lewis. Tudo que é de Procilláureo é de Lewis, mas necessariamente não tem que ser de Arrhenius. Né? E aí nós temos, para a gente completar essa parte do assunto aí, nós temos dois termos que a gente vê muita utilização, que é a questão onde a gente diz que os ácidos de Lewis são chamados de substâncias eletrófilas, né? São substâncias eletrófilas, né? São substâncias eletrófilas porque têm atração por elétron, por carga negativa. Como os ácidos de Lewis, eles exatamente querem ganhar elétron, né? São os cátions, ou então substâncias que querem ganhar elétrons, então a gente diz que as substâncias, os ácidos de Lewis são substâncias eletrófilas, ou seja, tem atração por elétron, tem atração por carga negativa. Já as bases de Lewis, como elas têm elétron sobrando, que pode ser doado, que pode ser utilizado para fazer ligação dativa ou coordenada, a gente diz que os ácidos de Lewis também são chamados de substâncias nucleófilas. Substâncias nucleófilas porque tem atração por carga positiva, tem atração pelo núcleo. Né? Então, porque o núcleo é onde estão as cargas positivas. Então, os ácidos de Lewis são classificados ou considerados como substâncias nucleófilas porque tem... os ácidos de Lewis são substâncias eletrófilas. Né? Então, os ácidos de Lewis são substâncias eletrófilas porque ele tem... deficiência de elétrons, porque são os cátions, ou então são substâncias que têm essa tendência de estar absorvendo elétron. Então nós temos que os ácidos de Lewis são chamados de substâncias eletrófilas, porque tem atração por elétron. Já as bases de Lewis, elas também são chamadas de substâncias nucleófilas, por quê? Porque ela tem atração por cargas positivas que estão no núcleo. Só para a gente ver a aplicação desse assunto, nós temos aqui um exemplo. Eu cortei uma parte da questão aqui, porque o texto em si não ia influenciar para a resolução da questão. Então, amônia é um gás incolor, é tóxico, e aí tem uma série de classificação em relação ao gás. Né? Quando dissolvido em água, sofre a seguinte reação. Então, essa amônia, quando ela dissolve em água, tem esse processo aí de dissociação, né, da amônia, né? E aí nós temos esse processo aí. Então nós temos aqui dissociação e ionização da amônia, né, mostrando a reação. Sobre a equação são feitas as seguintes afirmações. Então estão sendo realizadas 5 afirmações e quer que você marque que está correto. Como eu tenho aqui, dá para ver aqui que eu tenho a equação aqui, 2 substâncias reagentes, 2 produtos, eu vou classificar logo como ácido de base Procilláureo, porque vai precisar aqui. Então nós vamos analisar, eu tenho NH3 formando NH4, então NH3 está ganhando hidrogênio. Quem ganha hidrogênio é classificado como base. Eu tenho H2O, formou OH-, H2 para formar OH porque perdeu hidrogênio. Quem perde hidrogênio é ácido. Então perder hidrogênio é ácido, ganhou hidrogênio é base. Eu vou analisar no sentido contrário. NH4 formou NH3, está perdendo hidrogênio. Quem perde hidrogênio? Ácido. OH, H2, tem hidrogênio, base. Então vamos analisar agora o que está sendo dito aqui. NH3 é base de arrênios. Aqui a gente já pode eliminar, porque para ser base para arrênios, tem que terminar com hidroxila, com H. Então isso aqui está errado. É base de Procilláureo? É, mas não é base para arrênios. O que é de Procilláureo necessariamente não tem que ser para arrênios. Então, lembrar que a base de arrênios sempre termina com OH. NaOH, AL, OH3, MgOH2, NH4OH, as bases de arrênios sempre terminam com hidroxila. 2. H2O, NH3, OH-, são substâncias nucleófilas, né? Então, para ser substâncias nucleófilas, a gente tem que analisar o conceito de Lewis. Então, quem são as substâncias nucleófilas? As substâncias nucleófilas são aquelas substâncias que, para Lewis, ela pode funcionar como bases, né?
E quem são as principais bases de Lewis? Então, as principais bases de Lewis são os ânions, né? Ou substâncias moleculares formadas por elementos da família 5, 6 e 7A. Então, é uma base de Lewis? É base de Lewis? É uma substância molecular também formada por elementos da família 6A, oxigênio. Então, nós temos os três aqui, funcionam como base de Lewis. Então, se elas funcionam como base de Lewis, elas são substâncias nucleófilas, porque tem atração pelo núcleo por carga positiva. Então, isso aqui está verdadeiro. Aí você diz, mas a água a água H. Você tem isso aqui, e tem pares eletrônicos livres, que pode fazer ligações covalentes, se assim houver necessidade. Né? Então, nós temos... pode funcionar como base para Lewis, está entre as principais bases de Lewis, e se está entre as bases de Lewis, substâncias nucleófilas. NH4 é ácido brosiláureo. É só a gente vir aqui olhar. Na reação aqui, NH4 está funcionando como um ácido de brosiláureo. Então, verdadeiro. Aí você tem o 4, OH- é base conjugada de H2O. Então, ácido base conjugada ali. Eu tenho um conjugado aqui, NH3, conjugado. NH3 conjugado com NH4+. Eu tenho outro conjugado, eu tenho H2O, que está conjugado com OH-. E é exatamente ele está dizendo que o OH- é base. É base conjugada desse ácido aqui, H2O. Então está verdadeiro. E eu tenho aqui, H2O e NH4 são eletrófilos. Observe que eletrófilos são os ácidos para Lewis. Isso aqui não representa ácido para Lewis, isso aqui representa uma base para Lewis. Aqui é ácido porque é cátion. Quem são os principais ácidos de Lewis? Cátions e os compostos halogenados de alumínio, boro ou metais de transição. Então isso aqui para Lewis não é ácido, aqui representa uma base para Lewis. Então nós temos o verdadeiro 2, 3 e 4. Então nós temos aqui a letra B, a alternativa certa. Então essa parte que representa os conceitos ácidos base de Arrhenius, brosiláureo de Lewis, são os três conceitos estudados, sabendo-se que depois nós vamos trabalhar em outro momento a classificação e nomenclatura de ácidos de base, sais e dióxidos, dos compostos inorgânicos, aí trabalha dentro dos conceitos de Arrhenius, que é o conceito considerado como conceito geral.